Saúde os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Convido os irmãos a abrirmos nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Mateus 7, nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 23. Amém? Mateus 7, de 21 a 23, diz assim a palavra de Deus: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra lida e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a tua santa palavra, Pai. O Senhor esteja conosco, trazendo a mensagem que o Senhor tem preparado aos nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Nós temos falado nas últimas semanas sobre missões. E como missões não é só o sujeito que deixa a casa, a família e vai lá para o outro lado do mundo para pregar o evangelho para um povo completamente diferente dele. Ou até mesmo aqui dentro do Brasil, as pessoas que vão lá para a Amazônia para poder levar o evangelho a uma tribo indígena que nunca ouviu falar do evangelho. Isso aí também faz parte, está em missões, mas missões não é só isso. A missão também é feita aqui, onde nós estamos, ao nosso lado, na nossa cidade, ao nosso vizinho. Tem até uma frase no cartaz que me lembra há muito tempo, assim, logo no começo das redes sociais, que o pessoal começava a criar imagens para serem compartilhadas, e a frase com uma pessoa num prédio, na janela de cima, entregando um coração recortado em papel, um coração grande de papel, para outra pessoa que está na janela do lado de baixo, e com a seguinte inscrição: antes de dizer ao mundo, diga ao seu vizinho. Mas a grande questão é que nós vivemos um tempo em que muitos têm tratado missões ou evangelismo, quando geralmente falamos a respeito disso no nosso âmbito local, nós preferimos usar a palavra evangelismo, mas nós tratamos isso como alguns pequenos eventos, ou até mesmo grandes. Há igrejas que fazem lá suas grandes conferências missionárias, muitos movimentos, fazem avanços missionários, eles chamam assim, vira e mexe, me deparo com alguma igreja compartilhando lá no Instagram da igreja, fotos, avanço missionário, onde um grupo de pessoas, ou seja, uma sociedade interna, um WhatsApp, ou um MP de uma determinada igreja, sai de um determinado bairro, distribuindo literatura e muitas vezes convidando para algum culto. Nós costumamos limitar o evangelismo, e no evangelismo a missão, há alguns eventos assim muitas vezes. Mas o que o Evangelho nos apresenta como missão principal ao nosso redor é o exemplo que está lá em Atos capítulo 2, né? Compartilhar juntos, perseverar unânimes, e dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. A grande questão hoje é o seguinte: para eu transmitir o Evangelho para alguém que está próximo de mim, para ter efetividade nisso, e não somente chegar na pessoa e convidá-la para ir na igreja, porque nós muitas vezes limitamos a isso. Não, vou falar do Evangelho. Não, vai lá na igreja para ouvir o Evangelho. Nós temos perdido a oportunidade de falar da salvação e do plano de salvação para as pessoas diretamente, e temos terceirizado isso. Só que para falar e ter efetividade, eu preciso ter vida com Cristo. Porque as pessoas, elas vão prestar uma certa atenção naquilo que a gente fala, mas muito mais atenção elas prestam naquilo que a gente vive. Então, se eu não tenho vida, se o meu testemunho ele não é um testemunho condizente, as minhas palavras muitas vezes vão soar em vão ao meu redor. E aí é o grande chamado, porque é mais fácil vivermos um tempo de movimentos, campanhas evangelísticas, avanços missionários, e um tempo não de viver o corpo a corpo, o dia a dia, a transmissão da palavra um a um. Porque a transmissão da palavra um a um exige mais de mim.
ela exige um compromisso que eu preciso ter com Cristo, um comportamento diário. E eu dei o nome aqui a esse estudo que nós vamos ver hoje de cristão autêntico, né? A palavra autêntico estou pegando emprestado de um colega, de um amigo, né? Que ele tinha um costume, eu pegava muito no pé dele por causa disso. Eu tinha um costume muito de usar a palavra autêntico. Fulano é autêntico, né? Então, o cristão autêntico, no sentido do cristão verdadeiro, aquele que realmente, sabe, quando você vai comprar alguma coisa, você vai comprar um celular, você vai comprar um equipamento eletrônico, e aí você vai num lugar que não é uma loja, vamos dizer, autorizada, você olha, a primeira coisa que você tenta descobrir é o quê? Se aquilo é autêntico ou se é falsificado, né? Hoje em dia a gente está cheio de falsificação. E às vezes falsificações muito boas, né? Tem falsificação que você não consegue descobrir o que é ou o que não é. E eu lembro que ainda aí no começo dos anos 2000, né, com o avanço das importações lá da China, a gente deu um apelido, a gente trabalhava na área de informática e tecnologia, a gente deu um apelido para as coisas que vinham da China, né, que a gente costumava chamar de Xing Ling. E aí a gente chegava com o outro, não, esse equipamento é bom, não, está funcionando, é original, a gente já virava e dizia, não, Xing Ling. Xing Ling não sabia que era China, era Copa. Então hoje tem muito crente Xing Ling por aí, que é só Copa. Mas o grande problema, e por isso nós precisamos debruçar sobre a palavra de Deus nesse assunto, é que quando a gente pensa num crente não tão autêntico assim, eu não vou usar o Xing Ling, né, porque a gente dizia que Xing Ling era quando era cópia ruim. Tinha aquelas cópias boas, quase era a mesma coisinha, né? Mudava ali, só não tinha o selo, mas funcionava tudo muito bem. Então não vou usar o termo que é muito lá, muito para baixo. Mas o cristão que ele não tem uma certa autenticidade, tem um selo ali de garantia, vamos dizer assim, é ele achar que isso vai conduzi-lo ao céu. E é algo muito sério que a palavra de Deus nos fala, especialmente nesse primeiro texto que nós abrimos, ele fala sobre isso. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele não está falando aqui de ser um bom cristão ou um mau cristão. A palavra, ela não traz um grau dizendo quem é o melhor e quem é o pior. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que algumas teologias pregadas por aí no meio cristão, eles atribuem graus aos cristãos e aos crentes, como se houvesse crentes de primeira classe e crentes de segunda classe, e talvez até de terceira classe. É mais ou menos assim, não, o crente de primeira classe, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem isso, aquilo. Até aqueles outros que ainda não chegaram nesse nível ali, não estão lá naquela mesma classe. Então a gente dá uma atenuada, fica mais ou menos assim, não, tem um crente assim excelente, aí tem o bom, tem o mediano, tem o mais ou menos e tem o ruim. Só que quando nós fazemos isso, a gente vai com uma questão na palavra de Deus. A palavra nos mostra dois posicionamentos. E apesar do Senhor ser muito benevolente para conosco, Ele mantém a firmeza de que há dois caminhos. E há muitos lugares na palavra de Deus que nos chamam a atenção sobre isso. E aqui em Mateus é um deles, porque ele estabelece aqui, não um bom cristão ou um cristão mais ou menos. Ele fala o que entra no céu e o que não entra no céu. E aqui é que a gente precisa ter atenção. Quais são as qualificações? Primeiro, compromisso com Cristo. Ele é expressado naquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. O versículo número 21, ele diz para nós aí: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então ele já dá o ponto aqui, né? Quem vai entrar? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, aquele que cumpre a vontade de Deus. Mas quando ele diz nem todo que diz Senhor, Senhor, quem ele está querendo enfatizar aqui? Muitos adentram ao caminho da igreja, muitos entram nos templos, assistem os cultos e levantam as mãos. Se a gente for num ambiente mais, vamos dizer, mais pentecostalizado, tem aquele negócio de levantar a mão, o pessoal gosta de dizer um aleluia e tal. E tem muita gente que quando não ouve esse tipo de culto, né, acha que o culto está muito
sem a presença de Deus, como se isso fosse um qualificante. Mas aí, se não tem, se não está fazendo, não está bom. Então, as pessoas muitas vezes elas se acostumam muito mais a repetir aquilo do que realmente entender o que estão fazendo. Eu digo que antigamente, há 20, 30 anos atrás, você entrava no meio pentecostal e quando eles faziam isso, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles tinham um propósito aqui. Quando eles davam glória a Deus, aleluia, porque aquela palavra ali, ele estava sentindo que aquela palavra, ela tocou. É uma palavra verdadeira, né? É algo que realmente deve ser dito. Então eles diziam aleluia. Hoje em dia, muitas vezes as pessoas estão gritando por aí, aleluia, glória a Deus, sem nem saber o que está sendo dito. Todo mundo grita, eu grito também. Então aí, é justamente esse tipo de gente que não tem esse sentimento, ou mesmo aqueles que tem toda a atmosfera do culto menos pentecostal, um culto mais tradicional, aquela pessoa que tem toda aquela atmosfera, tem toda aquela, como podemos dizer, tem toda aquela reverência, está ali olhando realmente e tal, mas a cabeça dele está longe. A cabeça está lá na segunda-feira, a cabeça está nos negócios, está em um monte de coisa, mas não está ali. A palavra é linda, mas ele não confere na palavra. Muitas vezes a Bíblia não está na mão, nós não vemos o texto, nós não acompanhamos, né? Muitas vezes a gente nem está carregando a Bíblia. Hoje em dia é uma preguiça. Eu me lembro quando era garoto, começou a se fazer, as casas editoras começaram a fazer Bíblias cada vez menores. Essas que a gente tem hoje era miniatura daquele tempo. A Bíblia normalmente ela era grande assim, né? E o pessoal carregava grossa, e com o tempo o pessoal foi editando, foi aumentando a letra, diminuindo o tamanho, e aí depois fizeram. Eu me lembro que havia uma que era do tamanho daquele Novo Testamento dos Gideões. Já viu aquele azulzinho que os Gideões distribuem? Tinha uma Bíblia daquele tamanho, a letra era minúscula. E aí o pessoal dizia, não, isso aqui era só para jovem, só jovem adolescente que está com a vista ainda bem nova, todo, conseguia ler, o pessoal mais idoso não conseguia ler. Mas era para que aquilo? O jovem ia para a igreja, pegava ela e enfiava no bolso, quando saía da igreja, e naquele tempo a gente ia para a praça, né? Cidade pequena, o pessoal se encontrava na praça, né? Era um negócio que o pessoal, eu me lembro, depois de ajudar lá, o pessoal falava que era rodar a praça principal, todo mundo ia para lá no domingo de noite, e aí o pessoal sentava lá, ficava conversando. E aí de repente eles levantavam e falavam assim, vamos rodar. Aí o pessoal levantava e ficava caminhando ao redor da praça. Então tinha um trânsito constante assim, que parecia uma pista de caminhada. O pessoal ficava andando e rodando, né? E ali a noite todo mundo via e encontrava. O jovem ia para lá, né? Enfiava a Bíblia no bolso, ou então quando saía da igreja pegava a Bíblia e entregava para o pai, né? Dizendo, não, leva para casa a minha Bíblia, que eu estou indo para a praça. Então por isso elas foram diminuindo. Mas ela diminuiu para poder se carregar. Hoje a Bíblia já não é mais tão pequena, não há tantas Bíblias pequenas, mas hoje há muita gente que não carrega a Bíblia em lugar nenhum. Até aquela história da pessoa que perdeu o óculos, né? E começou a pedir oração na igreja, porque tinha perdido o óculos, tinha 15 dias que não viu o óculos. E os irmãos começaram a orar, e aí depois a pessoa foi descobrir que tinha guardado o óculos dentro da Bíblia. E tinha 15 dias que não achava o óculos. Deu sinal que tinha 15 dias que ele não viu a palavra de Deus. Quando ele fala aqui, Senhor, Senhor, ele está falando com pessoas que expressam religiosidade no ambiente de culto, com as pessoas ao redor, mas elas não vivem essa religiosidade. Olha bem aqui, onde é expressa a religiosidade. Versículo 22, ele fala, muitos naqueles dias hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em seu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos milagres. Olha aqui o versículo 22 está dizendo, olha as manifestações que ele declara, profetizamos em teu nome. Então pessoas que estavam pregando o evangelho, profetizando, expulsaram demônios e fizeram milagres. E eu acho interessante hoje, muitas vezes as pessoas olham para a Bíblia e falam, não, mas fulano é homem de Deus, porque ele orou e fulano foi curado. A não ser quem é de Deus, porque ele fala em línguas, porque ele expulsou demônios. Aqui a descrição de Mateus 7 é que pessoas que fazem isso ainda assim podem não ser cristãos autênticos. Então ele desmistifica tudo isso que é apresentado como assim um
escala. E aí você vê o grande erro de muitas igrejas hoje, tratarem essas manifestações como sinal de que a pessoa é um grande crente, quando na verdade ele está apresentando pessoas que trazem essas mesmas descrições aqui, mas no versículo 22 ele diz: nunca vos conheci. E aí qual a grande questão? No final do versículo 23, ele vai se ligar ao versículo 22, quando o versículo 21, quando no final do 21 ele diz: mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Quem é que entra no céu? Aquele que faz a vontade do Pai. No final do versículo 23 é que ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Então, o que é que determina um cristão verdadeiro e um cristão falso? Um cristão autêntico é aquele que o cartão de entrada dele, o passaporte, ele chega na entrada do céu e o anjo vai carimbar e diz: não pode entrar. É aquele que vive a vontade de Deus, ou aquele que não vive a vontade de Deus. Não adianta fazer muita coisa, mas viver na prática da iniquidade. Quando a gente adquire um certo tempo de experiência no Evangelho, no meio cristão, na igreja, nós começamos a descobrir umas certas coisas que a princípio ninguém viu. Isso é coisa que só quando você tem maturidade para lembrar. Geralmente você vai descobrir algumas coisas 20 anos depois. E eu já vi muita coisa nesse sentido. Eu me lembro que conheci, bem lá atrás, um certo ministro de louvor da igreja, que parecia um cara assim muito santo. Louvava, levantava as mãos, falava do Espírito Santo, e isso e aquilo, e as pessoas consideravam como era um servo de Deus. Mas que 20 anos depois descobri que enquanto ele fazia todas aquelas coisas ali, ele tinha uma vida dupla, ele traía sua esposa enquanto estava dentro da igreja. Olha onde vai o coração humano. A gente chega ao relato de que ele, dentro da igreja, lá à frente, na igreja daquelas antigas, a porta direta, com a rua, e enquanto ele estava lá na frente, ministrando, chorando na frente da igreja, a amante dele passava na frente da igreja e ele fazia um sinal para ela do culto, para ela no carro, combinando se encontrar depois do culto. Isso a gente descobre 20 anos depois. E a prova que eu fui ver que nada da pessoa estar dentro da igreja, demonstrar ser um crente, muito crente, ele dá garantia nenhuma de que é um verdadeiro. Mas a grande questão é quem pratica as obras de Deus e quem pratica as obras da iniquidade. Muitos, eles disfarçam a sua vida não religiosa em uma espiritualidade muito forte. Então, por isso, às vezes, eu sou um pouco desconfiado de quem quer ser santo demais quando as pessoas estão por perto. Porque essa demonstração, ela não significa nada dentro do Senhor. O que é que a palavra está trazendo para nós aqui, quando fala a respeito do nosso compromisso? Nosso compromisso deve se expressar no nosso comportamento diário, dia a dia. Nós vivemos como servos de Deus? A grande pergunta é essa. Nas minhas decisões, no meu trabalho, com os meus vizinhos, com a minha família, eu vivo como servo de Deus? Ou só aquela pessoa, né? Isso outra coisa que aconteceu comigo, né? Uma irmãzinha que vinha para a igreja, sabe? Sempre essas pessoas destacam porque são pessoas que você lembra por causa do show, geralmente o emocionalismo e tudo mais. E aí de repente eu vou passando de frente à casa da pessoa e de lá de dentro eu ouço um grito. Os nomes piores que você pode imaginar, né? Isso é uma... falar um xingamento com ele, você pode imaginar aí. Pelo menos 2 dos piores estavam lá. Eu não aguento mais. Isso é AD, e xingando os filhos, porque os meninos estavam aprontando em casa, e a pessoa xingando todos os nomes das crianças, dizendo: eu vou embora, eu não sei o que, e aquilo que você passava da rua, você conseguiu ouvir. A pessoa demonstra santidade, mas no dia a dia, no trato com os filhos, no trato com os vizinhos, no trato com as pessoas, e principalmente no Evangelho, a gente pensar no trato com as pessoas que nós não gostamos, porque a palavra diz: amai os vossos inimigos. A gente nunca entende esse texto, né? Porque ele fala amai os inimigos, a gente fica querendo nos tornar amigos dos inimigos. Na palavra, tornar amigo é coisa para frente.
Quando ele fala para amar, ele tem que amar enquanto ainda é inimigo. Não quer dizer que eu tenho que esquecer tudo, fazer amizade de novo, reatar laços. Não, aí você vai amar amigo. E a palavra diz que amar amigo é fácil. A gente tem que fazer o difícil. O difícil é amar enquanto ainda é inimigo. E aí é a demonstração que ele fala. Uma vida diária, um compromisso diário com Deus. Então, a palavra nos chama a viver como cristão todo o tempo. Mais vale a vida do cristão quando ele está fora da comunidade, fora da igreja, fora da reunião, no seu dia a dia, do que a vida que ele demonstra quando está na igreja. Porque essa de lá, que segundo Mateus 7, 21 a 23, pode chegar lá em cima e dizer: não, aqui você não pode entrar, eu não vos conheço. E nós temos muitas pessoas que se viram para isso. Essa semana eu estava com o Jânio, ela coloca lá no YouTube nas músicas que ela gosta, né? E você sabe como é que é o YouTube? Ele vai mandando um algoritmo ali, e de repente, depois de uma série de músicas, aí ele manda uma música lá que não estava muito bem no seu gosto. Mas aí eu estava comentando com ela dessa música. É uma música muito famosa, talvez você até tenha ouvido, só que talvez você não tenha pesado um pouco o que diz a música. Mas o que acontece? Eu estava comentando que as pessoas, elas vivem a teologia, que elas cantam muito mais do que a teologia que elas aprendem na escola dominical. E a música dizia justamente desse sacrifício que as pessoas acostumaram a ter, né? Talvez você conheça a música, né? E aí vai aí uma ferroada, né? De repente eu vou falar aqui da música e você vai de repente dizer: mas eu gostava tanto dessa música, né? Sabe aquela música que diz assim: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. E aí o que é que ele fala depois? Que o Senhor vai responder. Só que o que é que está dizendo essa música? Essa música demonstra a mesma coisa que Paulo combatia lá com os cristãos em Gálatas. Isso é o velho paganismo, onde você tinha que chegar e se humilhar diante dos deuses e fazer sacrifício para conseguir o favor de Deus. Então, sem ver, a gente está pegando e aplicando aquilo que é paganismo para Deus. A palavra nos diz que não é o que nós fazemos, mas Ele fez por nós. Então, quando vem uma receita dizendo: se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer uma campanha tal, eu vou conseguir, Deus vai me responder. Na verdade, eu estou numa teologia errada, uma teologia de pragmatismo. E é isso que leva as pessoas muitas vezes a estar diante da igreja e dizer: não, eu vou para a igreja, eu vou na campanha, eu vou fazer uma vigília, vou subir no monte, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e Deus vai me olhar. E aí no dia a dia ele esquece que Deus vai viver de qualquer jeito, porque ele baseia a sua vontade, a sua vida, ele baseia o sentimento que ele vai ser respondido no sacrifício que ele quer oferecer. Na verdade, essa música demonstra um retorno muitas vezes ao catolicismo romano. Sacrifício, oração, a pessoa morre às missas, sétimo dia, por presente, não sei o quê, para poder pagar preço no purgatório, para garantir a entrada no reino do céu. Todos esses sacrifícios demonstram justamente a falta desse entendimento. E a gente precisa voltar aqui para poder entender. É o dia a dia, é uma vida transformada por Deus. E aqui eu trago alguns pontos, eu prometo que os próximos aqui a gente vai passar de uma forma mais rápida, para não alongarmos demais. A primeira é o seguinte: lá em Mateus 10, 32 e 33, texto muito conhecido, Mateus 10, 32 e 33, ele destaca que, como servos de Deus, nós precisamos professar a nossa fé. Não deve ser um termo estranho para vocês falar profissão de fé, né? Todo membro da igreja maior, ele fez profissão de fé. Ou assim pelo menos deve ser. Professar a fé quer dizer confessar a Deus diante dos homens. É um ritual que nós fazemos na igreja, onde diante de toda a igreja, como testemunho, a pessoa declara que a partir daquele momento em diante, ele entendeu o Evangelho e vai viver conforme o Evangelho. Em Mateus 10, 32 e 33 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você vê que a Bíblia é muito simples. Ou é,
ou não é. Não tem meio termo, não tem que confessar mais ou menos. Ou confessa, ou não confessa. Ou professa diante das pessoas a fé que tem em Cristo, ou não professa. E isso é feito o quê? No dia a dia. Há pessoas que no dia a dia, elas negam o nome de Jesus. Elas se mantêm longe. Ah, você é crente? Ah, sou, mas aí a gente fica fugindo. Ah, eu costumo, era algo que nós falávamos muito, principalmente para jovens e adolescentes, né? Lá na escola, com os amigos, e aí quando fala, o fulano é crente, como é que é isso? Será que há no nosso dia a dia prova suficiente as pessoas perceberem que nós somos cristãos, para não haver dúvida, ou as pessoas, não, ele é ou não é? A gente está sendo crente mesmo de verdade, a gente está pegando a escala que o pessoal faz, porque antigamente você era crente ou não era crente, ou era visitante ou era simpatizante. Hoje em dia tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, são membros da igreja, mas não são membros de verdade. Confesso, hoje em dia as pessoas que vão para frente, porque algumas igrejas começaram a irresponsavelmente receber as pessoas. Já viu aquele negócio? Estão lá batizando, o pessoal que gosta de batizar no Rio, esse negócio, aí pergunta assim, tem mais alguém? Alguém lá do nada fala assim, não, eu quero me batizar, ele vai lá e mergulha o cara. E o sujeito nunca mais aparece na igreja. Aí a palavra nos diz, não impões precipitadamente as mãos sobre o outro, não se torne cúmplice dos pecados do outro. Paulo nos escreve lá falando de morte. E há muitos aí, fazendo, e a pessoa ela acha que é crente. Quantas vezes eu cheguei, lá na Bahia, né, a gente começando a trabalhar na igreja, a gente chegava em determinado lugar, a pessoa, ah não, eu sou lá da igreja. Aí, peraí, eu estou mais de um ano lá, nunca me vi na igreja. Como é que você é da igreja? Geralmente eu faço assim, né? Tem muita gente que fala, ah, eu sou da igreja. Mano, eu nunca vi lá. Ah não, então aí você vai conversar com a pessoa quando era adolescente, a pessoa já estava casada com o filho, quando era adolescente, uns 3 meses por causa de algum trabalho, frequentou a igreja e ficava dizendo para todo mundo que era da igreja. É um dos motivos que mais matam as nossas igrejas em cidades pequenas. São pessoas que vieram um tempo e aí dizem que são, só que não vivem como cristãos. E aí, para as pessoas do mundo, quando vê essas pessoas fazendo coisa errada na rua, quando vê eles se embriagando, quando vê eles nas festas, quando vê eles se prostituindo, fazendo coisas que são desagradáveis, eles vão dizer, olá, é da igreja tal. E quem é o evangelho? E quem é responsável por isso? O irresponsável que colocar a mão sobre a cabeça dessa pessoa. E aí não se engane, Deus vai cobrar. É preciso professar o que ele está dizendo. Quem me nega diante dos homens, eu negarei diante dos meus pais, do meu Pai que está no céu. Professar fé é declarar. Na nossa igreja, para fazer profissão de fé, tem que entender que o membro da igreja ele tem privilégios e tem responsabilidades. Você já viu alguma vez? Isso aqui é o nosso manual presbiteriano. Nossa igreja ela tem aqui tem texto que tem a Constituição da Igreja Presbiteriana, tem o Código de Disciplina da Igreja, tem o Manual de Culto da Igreja e o modelo de estatuto para a Igreja, Presbitério, Junta Diaconal, está tudo aqui. Então, o manual ele determina que na sua Constituição, a partir do seu artigo número 11, eu imprimi aqui para a letra ficar maior, porque a letra aqui é pequenininha. Sobre os membros, o artigo 11 diz, são membros da Igreja Presbiteriana do Brasil as pessoas batizadas e inscritas em seu rol, bem como as que se tenham unido por adesão ou transferência de outra igreja evangélica e tenham recebido batismo bíblico. Os membros da igreja, artigo 12, são comungantes e não comungantes. Comungantes são os membros maiores que tenham feito sua publicação de fé. E não comungantes são os menores de 18 anos de idade que, batizados na infância, não tenham feito sua pública profissão de fé. Somente membros comungantes gozam de todos os privilégios da igreja. Parágrafo 1º. Só poderão ser votados os maiores de 18 anos. Segundo, para alguém exercer cargo eletivo na igreja, dispensável tem pelo menos 6 meses da sua recepção. Terceiro, somente membros de igreja evangélica em plena comunhão poderão tomar parte na Santa Ceia do Senhor e apresentar o batismo dos seus filhos, bem como os menores sob a sua guarda. Artigo 14. São deveres do membro da igreja
viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada, letra A. Letra B, honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra. Letra C, sustentar a igreja e as suas instituições moral e financeiramente. Letra D, obedecer às autoridades da igreja enquanto elas permanecem fiéis às Sagradas Escrituras. Letra E, participar dos trabalhos e reuniões de sua igreja, inclusive assembleias. Aqui está no artigo 14. Se você fez profissão de fé na igreja presbiteriana, você respondeu que ia respeitar isso aqui. Então, a promessa foi feita dentro de todo mundo. Isso é profissão de fé. E eu acho interessante aqui a última letra E, né? Participar dos trabalhos e reuniões da sua igreja. Quer dizer que se você não participa com frequência dos trabalhos da igreja, você está quebrando sua promessa de profissão de fé. Então, professar a fé também é isso. Uma pessoa que ela não comparece à igreja, ela vem na igreja 2 vezes no mês, 1 vez no mês, aí quase todo domingo está em um outro lugar, ela está testemunhando o Evangelho, as pessoas que estão ao seu redor, elas reconhecem que o reino de Deus é importante na sua vida, elas vão reconhecer que você realmente tem um compromisso com Deus, ou vão olhar e pensar, não, esse negócio de religião é como as pessoas dizem, é algo que a gente tem aqui, não, eu sou religioso, eu tenho igreja, de vez em quando eu vou lá, etc. Muitas vezes nós estamos deixando de cumprir aquilo que seria a base para nós podermos viver o Evangelho e transmitir o Evangelho, tanto para aqueles que não conhecem, como para a próxima geração. O nosso compromisso da nossa profissão de fé, nosso testemunho, ele é essencial. E a palavra nos fala que justamente a falta desse testemunho nos leva para longe. E não há um crente melhor ou um crente pior. Existem aqueles que vão entrar e aqueles que não vão entrar. Mateus 5,16 diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quando é que vai brilhar a nossa luz? Lá em Mateus ele está falando lá da candeia, né? Que a gente é como luz, como uma vela, que tem que colocar a candeia lá no velador para poder iluminar toda a casa, e não esconder embaixo da cama, embaixo do cesto, que ela não vai ter utilidade nenhuma. E aí ele vai dizendo 16: brilha a vossa luz, quer dizer, vivam como cristãos, para que as pessoas vejam vocês como cristãos, e as pessoas possam fazer o que? Glorificar a Deus. Então, viver como cristão não é só testemunhar, mas através da vida do crente, as pessoas glorificam o nome de Deus. Pense o que é que significa essa palavra. Quer dizer que as pessoas olhando para a minha vida, elas deveriam glorificar a Deus. É aquele negócio de um descrente olhar para o crente e dizer: não, esse fulano é diferente, ele tem algo diferente. Eu vi, tipo, o fulano transmite uma paz. Não, parece que você tem uma segurança tão grande. Há algum tempo eu vi um irmão ele contando que na época da Covid, né, ele trabalhava como médico, e a esposa dele não era crente. E ele ali sempre tentando convencer, chamar, mas na época da Covid, de repente, depois ele trabalhou na linha de frente, etc., ali, atendendo muita gente, e aí, lá, alguns meses depois, ou 6 meses, 1 ano depois daquele primeiro baque inicial, um momento ela se sentou com ele e assim, intrigada, ela dizendo: eu preciso saber uma coisa, como é que você consegue ficar tão tranquilo? Você está aí, gente morrendo ao redor o tempo todo, e você está aí firme, está lá ajudando, e não fica desesperado. Ele falou: não, porque se eu morrer, eu sei quando. E eu creio na palavra de Deus. Ele fala que ele tem um propósito para cada um. Então por que eu vou ter medo da morte? Por que eu vou desesperar? Foi o momento que ela mais se aproximou do Evangelho. Muito tempo ele falava, mas nunca tinha subido defeito. Mas no dia a dia, quer dizer, brilha a vossa luz diante dos homens. O nosso procedimento como cristão, ele tem que ser um procedimento que vai justamente fazer as pessoas glorificarem a Deus. É no momento de grande dificuldade, quando é visto um crente que realmente crê naquilo que ele diz, que vive aquilo que ele diz,
e as pessoas vão dizer: não, realmente há um Deus, realmente há pessoas que podem fazer a diferença, realmente há uma diferença aqui, e ali ele vai reconhecer o Senhor, vai glorificar o nome de Deus. É o testemunho que nós precisamos ter. Um crente verdadeiro, ele deve testemunhar. Aqui, quando ele falou dos membros da igreja, né, ele fala de viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura, e depois honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra. Então, como crente, essa é a nossa obrigação. Se a gente viver isso, Deus vai cumprir o que está escrito lá em Atos 2. Porque em Atos 2 ele não falava de sair, batendo nas portas, entregando folhetos, e não sei o que, eles não falam. Dizia assim: e dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Por que acrescentava? Porque eles viviam com uma alegria e singeleza de coração, perseveravam unânimes, eles partiam pão de casa em casa, eles viviam o Evangelho, e onde eles passavam, o ide ali, alguns chamam a atenção que o texto original ele dá a ideia tanto do ide como indo, ide pregar o Evangelho a toda criatura pode ser interpretado também como indo pregar o Evangelho a toda criatura. Os dois sentidos eles são válidos, porque na missão transcultural, às vezes, precisa o coração da pessoa dizer: eu preciso alcançar, então ele vai, ide. Mas às vezes, enquanto nós estamos vivendo o nosso viver diário, para onde o Senhor nos dá, as oportunidades que o Senhor coloca, o trabalho onde Ele nos coloca, a cidade para onde Ele nos manda, aí é o indo. Quando nós estamos indo, a gente continua pregando o Evangelho, indo, prega o Evangelho a toda criatura. Então, é preciso testemunhar. A nossa profissão de fé não é um evento que a gente faz, uma foto e depois começa a vir para a igreja. Ela é uma declaração de como nós vamos viver de agora em diante. Mas aqui ele vai dizer: a nossa vida ela tem que ter prioridade. Mais uma vez em Mateus capítulo 10, versículos 36 e 37. Na verdade, a ênfase é no versículo 37, mas aqui eu estou alguns a mais. O 36 diz assim, Mateus 10, a partir do 36: assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. A ênfase no versículo 37, quando ele fala: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus, ali no capítulo 10, eu vim descrevendo, retratando as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que quando as pessoas foram alcançadas pelo Evangelho, muitos se levantaram contra. E é uma realidade ali do primeiro século, e não só do primeiro século, mas a igreja ela sempre foi perseguida. O pessoal, eles tentam inverter hoje, ideologicamente, e fica tentando dizer que os cristãos são isso, são aquilo, mas não existe tipo de gente mais perseguida no mundo que é cristão. Eles inventam aí, mas as pessoas sofrem as suas perseguições, as suas exclusões em ambientes específicos. Mas em todo lugar se persegue cristão. E tem países que fazem isso de forma pior. Sempre tem aquelas pessoas que têm raiva do Evangelho. Então, em todo lugar o cristão é perseguido. E era uma realidade no primeiro século. Então ele dizia: a pessoa vai se converter, aí quem era amigo já não é mais amigo, não gosta mais dele, porque o crente agora não faz as mesmas coisas. Aí tem família que o pai e a mãe ficam com raiva. Eu já tive muitos relatos de novos convertidos que os pais ficaram assim indignados. Eu brinco que geralmente assim, quanto mais calmo o filho, quanto mais, sabe aquele menino que fala menino de ouro, mais os pais têm raiva quando ele se converte. Se é um jovem perturbado, que vive apontando, aí quando ele se converte, os pais, dá graças a Deus, pelo menos vai acalmar essa criatura. Mas quando alguém se entrar, é estudioso, aí se converte, pensa: vai perder a vida. Joga desse jeito. Então muitas famílias perceberam disso, e perseguiram, oprimiram, caçaram. E essa realidade que é falada aqui em Mateus, está falando dessa perseguição. Por isso ele diz: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, que é aquela pessoa que aceitava o Evangelho, só que aí os pais eram contra. E aí agora o que é que eu decido?
Eu vou seguir os meus pais ou eu vou seguir o Evangelho? Aí ele diz: quem ama o pai ama mais do que a mim. Não é digno. Aqui ele está falando daqueles que se opõem, ele está falando daqueles que são contra, daqueles que nos impedem de viver uma vida cristã, daqueles que ficam nos cobrando. Sabe aquelas amizades quando a pessoa logo se converte e aí começa: não, faz isso, faz aquilo, o pastor não está aqui, os irmãos não estão vendo. Esse tipo de comportamento é justamente o que é chamado a atenção aqui em Mateus. São pessoas que estão ali ao seu lado, mas não são os seus amigos. Eles estão muito mais preocupados com o bem-estar deles do que com o seu bem-estar. E para isso eles querem continuar manipulando para que você continue no mesmo funcionamento deles, para que não haja diferença. A coisa pior que existe às pessoas é justamente não querer ninguém que aponte para eles dizendo o seu erro. E por isso muitos fogem. Por isso hoje tem gente que se diz crente. Vai falar: eu sou crente, eu não preciso estar na igreja. Geralmente é desculpa dada por gente que não quer ser chamada a atenção dos seus pecados. E a função da igreja é justamente chamar a atenção dos pecados. A gente está aqui para isso. Paulo diz lá em Filipenses: exortai-vos mutuamente. Quer dizer, tem que estar um chamando a atenção do outro, ajudando para que a gente não caia em pecado, não tome o caminho errado. Mas tem gente que está no erro, continua no erro, persiste no erro e não quer ser chamado a atenção. E quando alguém vem falar e fala: não, só Deus pode me julgar, sem entender que quando ele fala isso, ele está trazendo sobre si um castigo muito pior do que qualquer castigo que a igreja possa tentar infligir sobre aquele que está em pecado. Então não tem essa. É testemunho. Os inimigos do homem são da própria casa. Quem é a prioridade? A nossa prioridade são as nossas amizades, a nossa prioridade é o nosso convívio social, a nossa prioridade são até coisas boas. E tem que tomar muito cuidado. Eu creio muito no ensinamento bíblico, que ele nos fala o seguinte: que tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus é um ídolo. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida também. E ao entendimento é o seguinte: se eu sou cristão verdadeiro, eu coloco alguma coisa no lugar de Deus, Deus vai me tirar aqui. Muitas vezes a gente não entende isso. Às vezes, quando nós perdemos alguma coisa, mas era justamente aquilo que estava me atrapalhando a viver o Evangelho. Eu sempre conto exemplo, porque esse exemplo eu vivi, né, meu irmãozinho. Lá a gente tinha uma congregação na periferia de Brasília, e ele juntou um dinheiro, e disse: vou comprar um carro. E depois de muito esforço, aquele sonho, né? Não, quando eu tiver um carro, vai ficar mais fácil para ir para a igreja, eu poder buscar meu irmão que mora longe e tal. Ele foi lá e comprou um carro. Aí ele comprou o carro e de repente o quê? O irmão começou a faltar a escola dominical, que ele não faltava. E aí você passava depois da escola dominical, né? Congregação pequena, você tinha que às vezes levar irmão em casa, 20 quilômetros. E aí você passava ali de frente e estava o irmão lá no domingo de manhã, ó, era no carro, mas para a escola dominical não foi. Algum tempo depois, um mês e pouco, esse carro começou a quebrar. Alguém disse: não, o carro está quebrado. Não, o carro está na frente. O carro quebrou tanto que ele teve que vender o carro. Quando a gente coloca alguma coisa no lugar de Deus, Deus tira. Pode ser qualquer coisa. E se Deus tirar, graças a Deus, porque você é um crente verdadeiro, Ele está corrigindo você. Porque se Ele não tirar, é porque chega lá e vai dizer: ó, afastai-vos de mim, não vos conheço. Mas nós precisamos tomar cuidado. Qual é a prioridade na nossa vida? Quem vem primeiro, quem está na frente? Graças a Deus o irmão aprendeu. Ele passou mais um tempo, economizou, e aí ele entendeu a questão do propósito de Deus, e depois ele comprou outro carro, mas ele nunca mais deixou para trás as coisas de Deus. E aí esse outro carro quebrava, se viu muito ele, ficou muito tempo com ele. Ele entendeu: se eu colocar alguma coisa no lugar de Deus, se eu quero alguma coisa, eu peço a Deus alguma coisa, e essa coisa ela vai me atrapalhar se eu o Senhor vai me tirar essa coisa. Às vezes Deus dá, é para a gente ver que a gente não sabe lidar com isso, mas Ele também tira. Por quê? A prioridade, quando a Bíblia ela faz a comparação, ela vai para o extremo. Pai e mãe, né? Pai e mãe. Tinha uma irmã que ela se converteu e a mãe dela começou a pegar no pé. Daí, toda vez que ela ia para a escola dominical, a mãe colocava ela para faxinar a casa todinha no domingo de manhã, para ela poder sair para ir para a escola dominical. E aí ela acordava de madrugada todo domingo, limpava a casa toda e depois ia para a escola dominical.
não deixou de estar na igreja por conta da perseguição que a mãe fez. E o que é que aconteceu? A mãe se converteu. A família toda se converteu. Se nós temos prioridade no reino de Deus, Deus vai nos dar essa prioridade. E por último, aqui para nós não fecharmos sem dizer isso, o reino de Deus ele tem critério. A gente já começou falando com critério, né? Quem vive a palavra, esse entra no reino do céu. Ou que pratica a iniquidade, não entra no reino do céu. Há critérios, não é qualquer um que faz parte da igreja. A palavra nos diz primeiro lá, João 3,3, um texto muito conhecido, Jesus falando com Nicodemos. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Ser cristão, ser parte da igreja, né? Que igreja, quando a gente fala teologicamente, tem duas igrejas. Não são duas formas de entender, mas uma está dentro da outra. A gente chama de igreja visível, que é o que nós estamos aqui, né? Quem se reúne, quem está, e a igreja invisível. A igreja invisível são todos aqueles que são salvos, mas são desde lá do começo dos tempos até o final dos tempos. Então, quem já foi e quem ainda vai vir, todos esses fazem parte da igreja invisível, é total, só Deus conhece todos eles. A igreja visível é as igrejas que se reúnem aqui na terra. Só que assim, nem todo mundo que está na igreja visível faz parte da igreja invisível. Quem faz parte da igreja invisível é aquele que diz: vinde bem disse meu Pai, esse entra. Mas tem gente na igreja visível que não faz parte da igreja invisível. Ele está na igreja, mas quando chegar lá vai dizer o quê? Não vos conheço. Então, fazer parte da igreja, de verdade, a igreja invisível, tem que nascer de novo. Não existe cristão de verdade que não tenha a sua vida transformada. Então, tem que nascer de novo, tem que transformar, tem que viver uma vida diferente. Se a pessoa começa dentro da igreja, diz que é crente, mas continua praticando as mesmas coisas que fazia anteriormente, não nasceu de novo. É isso que a palavra de Deus diz. A gente tem que transformar. A gente vai usar os dons que a gente tinha, em vez de ir para o mundo, agora a gente usa para Deus. Não é abandonar, né? Tem gente que fazia muita coisa e depois chega na igreja e não faz mais nada. Mas também há práticas que devem ser deixadas de lado. Muitas vezes há pessoas que têm que ser afastadas, há amizades que não dá para continuar. Não é que eu tenho que excluir todo mundo, mas simplesmente eu não posso continuar com pessoas que vão estar sempre em ambientes que não deveria estar o cristão. Então algumas coisas têm que ser deixadas de lado. Então tem que nascer de novo, é uma nova pessoa vivendo uma nova vida. Tem que viver o Evangelho. Mateus 15, 7 a 9 diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha o texto de Mateus citando Isaías. O povo honra com os lábios, mas o coração está longe. Então não adianta eu, da boca para fora, falar que eu sou servo de Deus, mas o meu coração está longe de Deus. Então, é critério. Eu tenho que nascer de novo e o meu coração tem que estar em Cristo. Por quê? Porque não é a gente que determina. Nós é que precisamos dele. Ele não precisa da gente. E para mim essa é uma das verdades mais negligenciadas do Evangelho. Porque há muita gente acreditando que Jesus está aceitando qualquer coisa. Lá em João 6, eu destaco aqui o versículo 67, o texto é grande. Lá no capítulo 6 ele começa falando, um pouco mais atrás, de que ele era o verdadeiro pão da vida, quem vinha a ele jamais teria sede, que o seu corpo era a verdadeira comida. Quer dizer, ele estava falando que as pessoas precisam deixar de lado e começar a viver dele, para ele e por ele. Mas o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a entender verdadeiramente e eles começaram a dizer: dura esse discurso. Lá em Mateus 6, no versículo 60, eles dizem: dura esse discurso, quem pode ouvir? E aí muitos discípulos começaram a se afastar. Sabe a multidão que falava, que estava atrás dele? Muitos da multidão começaram a dizer: não, peraí, esse negócio aqui está difícil demais. Isso aí que ele está exigindo é coisa demais. E começaram a se afastar. E aí, se a gente pensa hoje, né, uma igreja hoje, conforme o pessoal,
vamos analisar por que as pessoas estão sumindo, por que elas não estão na igreja e tal. E o pessoal, não, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo para poder atrair esse povo de volta. Não é assim que o pessoal faz hoje? Aí como é que Jesus fazia? Versículo 67. Ele chega para os 12, quando ele vê que muita gente está indo embora, ele vira para os 12, João 6,67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Você vê que Jesus é contrassenso, né? Hoje o pessoal fica, não, é porque e tal, sabe aquela ideia? O pastor tem que procurar as almas e não sei o que, a alma perdida, a ovelha perdida, todo mundo pega os textos tudo fora de contexto. E aí Jesus chega para os discípulos dele e fala: vocês querem ir embora também? O sentido aqui a gente não pega no português, no português só tem interrogação, mas no grego ele dá o sentido que a interrogação só com uma pergunta retórica, já tá, mais ou menos ele está dizendo assim: vocês querem ir também à vontade? E aí Pedro responde, versículo 68: para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Eu acho interessante isso, porque a gente tem barateado demais o Evangelho. E quando a gente fala sobre ser um cristão autêntico, o cristão autêntico ele entende que nós necessitamos de Cristo. O alimento do Evangelho que nós temos quando estamos reunidos com Ele, o louvor e a comunhão com Deus que nós temos quando estamos reunidos em congregação, é algo só aqui. Em casa não vai ser do mesmo jeito. A gente se alimenta em casa também, se alimenta, mas é aquele negócio assim, que é complemento. Por isso o autor de Hebreus escreve lá: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, porque nós temos a necessidade. Só que de quem é a necessidade? A necessidade é nossa. O grande problema é que muita gente tem vivido o Evangelho sem atentar que esse tipo de viver o Evangelho é aquele que diz: não vos conheci, quando chegar lá em cima. Tem vivido o Evangelho como se o Evangelho precisasse dele. As pessoas têm vivido o Evangelho como se a igreja precisasse dele. É como se eu estivesse fazendo um favor para a igreja, eu estar presente no tempo. Como se eu estivesse fazendo um favor para o pastor, eu comparecer no culto. Mas, na verdade, assim, se o pastor está lá, é como eu falei, eu estou fazendo a minha parte. Aí eu olho lá e falo assim: eu estou fazendo a minha parte, tá? Não vou deixar de fazer. Às vezes eu já confrontei com gente assim, as pessoas perguntam: mas pastor, por que o senhor continua com esse trabalho assim? Estava numa determinada igreja, tinha uma congregação, e todo mundo queria fechar a congregação. Mas aí toda semana eu pegava o dia de culto, os cultos eram terça e quinta na sede, na quarta-feira na congregação dirigia o culto, não deixava o trabalho terminar. E às vezes eu ia lá dirigir o culto e duas pessoas. E aí o pessoal fala: mas por que você continua fazendo isso? Eu digo: não, porque eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo a minha parte. Quem não está lá, o problema dele, ele vai prestar conta com isso. Estou garantindo. Paulo fala lá: olha, a gente tem que ver que a gente pregando, para que a gente não seja pego e seja condenado, mesmo pregando o Evangelho. Então estou preocupado com a minha parte com Deus. Eu estou cumprindo com Deus a minha parte. Agora, a gente tem que entender que quando nós desprezamos o Evangelho e não colocamos ele como prioridade na nossa vida, quem está perdendo somos nós. Quantas pessoas eu me lembro trabalhando com um grupo pequeno na igreja, de reuniões, sabe, culto de semana, que sempre é menor, sempre tem pouca gente, e as irmãs no final do culto de oração, por exemplo, às vezes vinham falar comigo e diziam: pastor, olha, eu ia sair de casa e estava com uma dor de cabeça tremenda, eu pensei em não vir, mas eu resolvi: não, mesmo com dor de cabeça eu vou. E quando eu cheguei aqui, o culto foi acontecendo, no final do culto eu não estou sentindo mais minha cabeça doendo. Ela dizia, e ela vinha com calma, e depois na outra reunião eu testemunhava, dizia: não, eu quero agradecer porque já aconteceu isso comigo. E às vezes a gente não entende isso, e Deus manifesta coisas muito simples, para a gente entender que quando nós estamos com Deus, quando a gente está disposto a se reunir na presença de Deus, porque o nosso culto aqui é para poder ser abençoado por Deus, é bem de graça. Quando nós estamos reunidos, é diferente a reunião da congregação do que eu vou viver sozinho, mas também é um testemunho quando eu estou aqui. Metade do trabalho está aqui é testemunho. Quando eu tenho compromisso com os trabalhos da igreja, estou dizendo para as pessoas que estão ao meu redor, que não conhecem o Evangelho, que isso é importante para mim. Então eu estou testemunhando também. E é eu que
sou abençoado por Deus quando eu faço isso. Eu não estou fazendo favor para Deus, eu estou sendo abençoado. Quando eu deixo de fazer, eu deixo de ser abençoado. Porque nas palavras do reverendo Samuel Vieira, se não me engano, falando a respeito do Salmo 37, ele fala assim: nós não podemos esperar ser abençoados por Deus se eu deliberadamente quebro os princípios de Deus no meu dia a dia. O que tem acontecido é que muitas vezes nós temos que quebrar os princípios do Evangelho no nosso dia a dia, nós não temos dado prioridade ao Evangelho, e aí as coisas começam a dar errado e a gente não sabe por quê. E é certo que a gente é uma igreja, o pessoal diz que a igreja presbiteriana não tem o Espírito Santo, não tem gostado da voz. Mas a gente fala às vezes de entender que há uma guerra espiritual, sim, só que ela é muito mais silenciosa. Guerra espiritual não é quando aparece alguma pessoa aí falando grosso dentro da igreja, se enrolando, caindo no chão, não. Isso aí é enganação do diabo. O meu entendimento é que o diabo faz a enganação porque quando acontece isso, o que acontece? O culto fica todo voltado para o endemoniado. E o pessoal esquece que é tudo. E aí tem gente que aparece e diz: a igreja que não tem manifestação do demônio não é igreja cristã. Você vê onde é que vai a estupidez. O Espírito Santo ele se manifesta o tempo todo em pequenas coisas. É o caso da irmãzinha que eu contei que fala com a dor de cabeça. Às vezes alguma coisa que você está em dúvida, às vezes o seu coração não está em paz com alguma coisa, e durante o tempo de culto você está realmente com a igreja, aquela paz vem ao seu coração. São coisas que eu não preciso arrepiar, eu não preciso sentir, mas é algo que vem dentro do coração, as coisas elas vão naturalmente se encaixando. E às vezes os resultados nós não vemos porque não temos uma vida condizente com aquilo que o Evangelho cobra de nós. É o que? Nascer de novo, ter prioridade do Evangelho na nossa vida. Entender que ser cristão é viver o Evangelho, também fora, e principalmente fora do ambiente do culto, nosso dia a dia. E fazendo isso, nós vamos conseguir transmitir o Evangelho. Só que isso é demorado. Às vezes eu vivo como cristão há muito tempo, e aí anos depois eu vou descobrir que aquele testemunho, aquilo que eu fiz, ele alcançou alguém. Chega alguém e vai dizer: olha, eu comecei a me interessar pelo Evangelho por causa de uma palavra assim que você falou. E às vezes você nem lembra, ele vai contar a história, às vezes é uma coisinha que você falou, e por causa da sua atitude, a forma de viver, aquela pessoa, aquilo ali foi a semente que veio e brotou. Mas a gente deixa de perceber quando Deus nos usa. Por que também? Porque a gente tem dificultado Deus nos usar. Deus é um profissional muito bom, ele usa a ferramenta séria e faz maravilha. Só que se a gente fosse uma ferramenta afiada, ele usa muito mais. Então, o Senhor nos chama a justamente entender que nós precisamos dele. A comunhão não é um favor que eu faço para o irmão, não é um favor que eu faço para a igreja, para a liderança, é um favor que eu faço para Deus. A comunhão é um favor que eu faço para mim mesmo, quando eu sou abençoado por Deus, por estar juntos, porque a palavra diz: se eu não amo ao meu irmão que eu vejo, como é que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo? Então ele nos chama justamente a isso, compromisso. Então o chamado de Deus para nós é: seja um cristão autêntico. E aí você pergunta como? Às vezes procura nas palavras que nós lemos aqui na Escritura aqueles selos. Às vezes a autenticidade é um selo, né? É um lacrezinho de garantia. Às vezes a gente está sem alguma dessas marcas. Isso é só buscar para que ela seja adicionada a nós. Porque a autenticidade não é o que eu sou, mas o que Deus faz de mim. Então, através da convivência, através da santificação, essas marcas elas vão sendo adicionadas à vida do cristão. Mas tudo está como eu vivo e qual a prioridade que eu dou ao Evangelho na minha vida. Amém?